Graça e paz, irmãos. É o pastor Samuel de novo com você. E dessa vez a reflexão é no Salmo 56, quando Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos. Davi estava com medo, Davi estava atemorizado. O contexto do Salmo 56 é extremamente difícil, onde Davi ele estava cercado de inimigos e Davi se fez até de louco. O contexto do Salmo 56 a gente vai encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, no versículo 10 e 11. Vamos ler o texto. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando comigo todo dia. Porque me ando espiando, procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Mas no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Essa experiência é extraordinária. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, do homem que tinha uma experiência de lutar, de luta, é um grande guerreiro, o salmista Davi, o rei Davi, ungido de Deus, o homem segundo o coração do Senhor, o homem que ainda jovem lutou com gigantes, um homem que travou várias batalhas, um rei guerreiro. Mas ele teve um momento de medo, teve um momento de pavor na sua vida. Ele estava cercado por inimigos. E a reflexão tem esse seguinte tema: quando chegar o temor, o medo, o que eu devo fazer? Quando chegar o temor, o que fazer? É nesse contexto de perseguição, de opressão, de fuga, que ele estava fugindo do rei Saul, que Davi se depara com uma situação muito difícil na sua vida. É como se fosse um vale mesmo, o vale da sombra da morte. E aqui nesse texto, eu quando li o contexto geral e as adversidades que assolavam o rei Davi e que assolam também a cada um de nós nos dias atuais. O que é que devemos fazer quando chegar o temor? Em primeiro lugar, devemos colocar em Deus a nossa confiança. O versículo 3 e 4 desse salmo fala justamente sobre isso. No dia que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, não temerei o que pode me fazer a carne. Davi resolveu colocar na hora do medo a confiança, botar em prática. Quem é que não tem medo? Todos nós temos. A Bíblia é um livro que nos exorta diversas vezes a não temer. Josué ficou assustado diante da grande missão que ele tinha. E Deus disse que ele não se apavorasse, não temesse. Não te mandei eu. Te esforça, tem ânimo, não tenha medo, eu estou contigo. Então, na hora do pavor, Deus ele tem nos ajudado a confiar nele, a permanecer, a olhar para ele. Porque, queridos irmãos, o temor, o medo, a preocupação, as tensões da vida, vem para todos nós, para mim, para você, ninguém foge. Mas o que devemos fazer é confiar no Senhor. Você lembra do Salmo 62? Salmo 62, o salmista diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Somente Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o Salmo 121? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o medo chegar, e eu quero dizer aos irmãos que chegou, quantos estão assustados, quantos a gente não sabe nem tem ideia da dimensão, do que pode acontecer, mas é nesse momento que precisamos confiar em Deus. Então, em primeiro lugar, quando o temor chegar, o que fazer é confiar em Deus. Não entristeça o seu coração, espera no Senhor, anima-te e Ele vai te fortalecer, vai fortalecer o desejo do teu coração. Mas também eu aprendi aqui nesse texto, do Salmo 56, quando chegar o medo, o que fazer? Além da confiança, nós precisamos descansar. Lembra do Salmo 37, versículo 7? Descansa no Senhor e espera nele. E aqui fala exatamente isso, descansar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Davi começa a exaltar e louvar a palavra, porque a palavra de Deus, queridos irmãos, é a base da nossa vitória. Às vezes a gente passa tanto tempo na televisão, nas redes sociais, escutando as notícias, fica abalado, fica impressionado, porque a gente começa a ter aquela visão e realmente são cenas reais do que aconteceu e está acontecendo aí em alguns países, e a gente fica com aquela preocupação.
Mas está na hora da gente olhar para a palavra, olhar para Jesus. Quando tomamos a palavra de Deus como base, como arma, estamos no caminho certo. A palavra de Deus, queridos irmãos, é segredo. Foi assim com Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Davi. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele ensinou: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. E já chegou esse momento. Vamos confiar até o fim. Não importa o vale, não importa as circunstâncias. O nosso Deus prometeu estar conosco todos os dias. E Ele está. E Ele é poderoso para nos livrar. Então, quando chegar o temor, o que fazer? É confiar em Deus, é esperar na sua palavra. Mas em terceiro lugar, nessa breve reflexão, quando chegar o temor, devemos buscar Deus em oração. Vejamos o versículo 9 do capítulo 56 do Salmo. Diz assim: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus vai fazer retroceder aquilo que está vindo ao nosso encontro. Deus é poderoso. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus saiba que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. O justo verá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. É nesse momento que precisamos acreditar, precisamos buscar Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá teve experiência difícil, mas ele foi orar e buscou a Deus. A oração sempre será a melhor opção para a igreja. Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração. Como será a vida de um crente que não ora? É uma vida de fracasso. Já viu aquela expressão? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Agora, se não tiver oração, não tem nenhum poder. E a minha oração neste dia, para você, nesta noite, é que possamos buscar Deus quando chegar os dias maus. Quando chega o temor, o que fazer? Confiar em Deus, descansar na palavra e clamar a Deus em oração. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tenho certeza que Deus tem surpresa para a sua igreja, para o seu povo. Deus tem pensamento de paz e não de mal. Vamos confiar até o fim e que Ele continue abençoando você. Sábado 21 de março. Deus tem coisa maior para fazer na minha vida e na tua também. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.